Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Tenham uma excelente noite aí, obrigado pela presença suas. E hoje a gente começa justamente falando aí da nossa VA1, né, turma? Nossa VA1, acho que todos vocês têm uma facilidade, principalmente por estar na área de contábil, aí sobre o que eu pedi, de planilhar e colocar aí o que vocês têm aí do dia a dia, de conta, de custo, o que é tributo, o que não é, independentemente de vocês terem facilidade ou não, vocês têm uma leitura diferenciada sobre essas questões. E aí o seguinte, primeira coisa, se todo mundo conseguiu postar a tempo e modo, porque se não conseguiu, eu dilato o prazo para até sexta-feira, na hora, no fim do dia, vou já dilatar aqui, porque tem alguns alunos que tiveram problema em sistema, não tiveram grupo, etc. e tal. E queria saber o que vocês acharam, o que vocês acharam de custo tributário, concordaram, não concordaram, qual é a opinião sua para a gente discorrer algumas questões dessa VA1 aí. Fiquem à vontade, quem começa a falar aí. Boa noite, professor. Boa noite. Achei até interessante essa questão de planilhar, né? Porque às vezes a gente vai no supermercado, a gente vai numa loja, a gente paga uma conta e às vezes a gente esquece daquelas letrinhas pequenininhas, né? Uhum. Quando você pega lá para olhar num pacote de arroz, numa carne, num sabão em pó, o tributo ali que você pagou ali, eu sinceramente, eu fiquei assim, assustada, sabe? Porque às vezes algo que a gente classifica que é necessário, é necessidade, igual a higiene pessoal, né? Tipo assim, tem muita oscilação. No caso, o percentual de tributação para alimento é bem menor do que um shampoo, do que um sabão em pó, entendeu? Que a alíquota é mais alta. Então, eu, particularmente, eu fiquei meio que indignada quando eu fui olhar, tipo assim, somar o que eu paguei de tributação e pelo que eu levei, entendeu? Por exemplo, a gasolina também foi um fator que, tipo assim, abasteci R$150, só de tributação federal aí foram R$35,90, entendeu? A estadual, só a municipal que foi coisenta, né, que não cobrou, mas a estadual foi 42. Falei, Jesus, o que é isso? Ou seja, se for olhar, mais tributo que a gasolina. Exatamente. Vamos lá, pegando essa questão que a Rose colocou aqui, que eu acho que é muito interessante, a primeira situação, e por mais que vocês na área contábil tenham visões a respeito disso com uma certa facilidade, é interessante e é importante a gente destacar alguns pontos que devem ser chamados a atenção, né? Como assim? Quais pontos? Pegando a primeira colocação da Rose, vocês têm aí um princípio dentro do tributário que é justamente o princípio da seletividade, onde alguns produtos eles podem ter princípios de seletividade. E isso é muito interessante, principalmente para a gente que atua na área contábil e tributária, porque a gente consegue ver isso com uma certa facilidade bem interessante. Então, exemplo, vocês vão ver que quando a gente fala que do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, de Transporte Interestadual, Intermunicipal e Comunicação, ele tem uma regra lá no princípio da seletividade. O que é seletividade, gente? Seletividade é eu tributar de forma mais gravosa o que é supérfluo e o que é menos, e de forma menos gravosa o que é essencial. Só que esse princípio é um princípio que ele pode ser usado em alguns casos e ele tem que ser usado em outros casos. Como assim, professor? Vamos lá. Quando eu estiver falando do ICMS, vocês vão ver que é uma faculdade do Estado poder aplicar o princípio da seletividade. Quando eu estiver falando do IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, que é um imposto de competência da União,
ele tem a obrigatoriedade de aplicar o princípio da seletividade, ou seja, o que é mais essencial, tributa-se de forma menos gravosa, de menos onerosa. Em alguns casos fatídicos, a gente consegue entender, então, por que no Brasil isso é tão trabalhado. Exemplo, não sei se vocês são dessa época, né, turma? Porque tem muita gente mais nova agora do que eu, mas quando a gente começou com aquela febre no Brasil do famoso carro popular. O que era o carro popular? Era o carro de 1.000 cilindradas, o famoso 1.0. E por que existia essa vertente e essa disposição do carro popular? Porque este carro, que era tido como carro popular, ele tinha ali como base, como parâmetro, turma, ser até 1.000 cilindradas. E com base no governo federal, o IPI para carro popular era mais barato do que para outros carros. Então, por isso que depois a gente começou a ter vários carros trabalhando com a potencialidade de 1.000 cilindradas, né? Já o ICMS, ele é uma faculdade. Aí, pegando o que a Rose falou, poxa, eu cheguei lá no supermercado, eu vi que tem muita diferença. Sim. Então, exemplo, para o governo federal, falar em produto de higiene pessoal é tão somente sabonete e pasta de dente. O resto, eles tributam tudo como se fossem cosméticos supérfluos. Então, por isso que os cosméticos e as demais questões no Brasil são extremamente caras, se comparado em outros países. E chama a nossa atenção como tudo é muito mais caro, muito mais gravoso, né, turma? Mais alguém aí querendo falar alguma coisa? Falou de carga tributária, chegou em algum índice, etc. e tal? Vamos lá. Ninguém, turma? Eu achei caro também os impostos da conta de água e de luz, né? E o que você achou lá na conta de luz? Vamos pegar a conta de luz como parâmetro. Quer ver? Peraí, deixa eu pegar uma aqui. Até que eu dei como exemplo. Só um minutinho, tá? Tá. ICMS, tem COFINS, né? PASEP. Esse PASEP, como que é cobrado? Esse aqui eu não sabia. É o PIS-PASEP, é a mesma coisa. Ah, tá. É o Entendi. PIS-PASEP. Eu achei alto as alíquotas. Mas o que você achou aí na conta de luz? Não é só De isso, não. ICMS, cobra 30% de ICMS, PIS, COFINS. COFINS é 3,50 e PASEP 0,76. Isso. Mas o que você achou aí na conta de luz de tributo? Ah, eu coloquei só isso. Uai, você não destrinchou a conta, não? O que estava aqui na minha cara foi esse. Ah, mas você tem que ler mais a conta aí, que você vai achar mais coisa aí. Nossa senhora, então eu já me dei mal nessa. Não, deu não. É porque a gente não tem a maldade. É essa maldade que eu quero que vocês tenham. Não tem mesmo. Que eu olhei só o Você que vai estava achar aqui. aí no canto esquerdo dela o famoso TUST e TUST, que é a taxa de transmissão e a taxa de distribuição. São dois tributos, tá? Você vai achar lá no campo discriminado do preço da energia, na parte superior, lá em cima, quantos quilowatts usou, vezes tanto, tem ali cobrando contribuição de custeio de iluminação pública, isso também é outro tributo. Então, se você juntar aí contribuição de custeio de iluminação pública, ICMS, PIS, COFINS, mais o TUST e mais o TUSD, você vai ter quase 50% da sua conta de luz de tributo. Extremamente caro, né? Ah, professor, e a tal da bandeira verde, amarela, vermelha, cinza, laranja, etc. e tal?
Isso não é tributo, tá, gente? A bandeira aí na conta de luz nossa é nada mais, nada menos do que um repasse pelo alto custo da produção energética. Então, há esse repasse aí a ser feito para a gente, tá ok? Não é tributo, não, tá? E é interessante justamente para a gente chegar nessa situação e nessa conclusão. E aí, vocês acharam alguma carga tributária? Carga tributária de quanto? O que vocês acharam aí? Ao todo, aí, a carga tributária que a família que vocês estudaram aí, ela comporta uma carga tributária de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, o que vocês acharam? Quando vocês planilharam? Nada, gente. Turma, vamos? Ninguém achou nenhuma carga tributária, não? Nada? Hein, turma? Nada? Professor, Oi, Patrícia. boa noite, tudo bem? Joia, boa noite. Já que ninguém perguntou o que você, ninguém falou nada do que você perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses aumentos todos que está tendo aí, tanto da gasolina, né, de carne, a luz que está também. Professor, qual que é a sua visão? Você acha que isso vai ficar esse alto e baixo até a próxima eleição? Não estou defendendo política nenhuma, tá, professor? Não, sem problemas. Ou você acha que vai dar uma estabilizada? Qual que é a sua opinião sobre isso, já que a gente está conversando de tributos, né? Joia, show de bola. Pra... Vamos lá. A primeira situação, e aí a gente tem que ser bem cético para a gente falar e fazer uma visão de estudo, é o seguinte. Nós trabalhamos e já falamos aqui na sala de aula sobre a Selic, que nada mais, nada menos é o sistema líquido de custódia, ou seja, uma taxa de inflação que o governo paga sobre seus itens, né? E aí, desde a pandemia, nós tivemos vários problemas. Por que problemas? Porque o mercado hoje produtivo não é autossustentável. Ou seja, o Brasil depende de vários países e vários países dependem do Brasil. Então por que vamos supor que o preço do minério de ferro disparou? Porque nós temos aí uma disputa da China com os Estados Unidos, referenciada a minério de ferro, que faz com que, quando o valor fica muito alto, qualquer lugar do mundo ele extrapola, e quando está muito baixo, qualquer lugar do mundo tem que ajustar o valor para competir a nível internacional. Então, a primeira situação que a gente tem é uma situação declarada aí, muito bem vivida por nós, infelizmente, que é a da pandemia. Então, a pandemia, independentemente da ideologia que você tenha, ela foi algo, e está sendo ainda, né, claro, infelizmente, que ela veio regular diversas questões. Então, exemplo, e isso vai muito dentro da questão da famosa oferta e procura também. Então, exemplo, se você hoje quiser comprar um carro zero, você não consegue comprar um carro zero e sair com ele da concessionária. Eles estão te pedindo de 30 a 120 dias para entregar um carro zero. Isso é um absurdo, se você virar e falar que você está numa economia que está precisando ser aquecida e as pessoas consumir.
Mas por que o carro zero não existe e não está tendo de pronta entrega? Porque o Brasil depende de fornecimento de matéria-prima da China e os componentes eletrônicos não são produzidos no Brasil. Então, a China, com questões acerca de pandemia, acerca de estar sendo muito demandada pelo resto do mundo, ela fechou a torneira e está vendendo bem menos do que ela vendia e distribuía, por vários motivos. Isso causa um efeito manada. Carro usado hoje está caro e carro zero, se você quiser, você tem que entrar na fila e esperar. Beleza, professor. E essas questões dos produtos, das questões aí básicas do nosso dia a dia, por que subindo tanto? Subindo tanto, primeiro, por conta de uma questão de inflação, e essa questão de inflação, ela é criada não só pelo mercado interno, mas por uma conta de uma economia internacional, né? Quando você tem alteração no preço do barril de petróleo a nível internacional, você tem alteração aqui no Brasil? Mínima, mas tem. Eu já expliquei isso nas aulas também para nós, né? E qual que é o efeito disso? Ele é drástico? Claro, porque no Brasil todo sistema de distribuição de alimentos é feito por meio de quê, gente? Transporte rodoviário. Pouquíssimas coisas são com transportes ferroviários. E isso causa mais um desgaste, que é justamente o quê? Um custo elevado na produção. Às vezes você gasta muito pouco para produzir, mas você gasta muito para distribuir. Tá? E sem contar um fator político aí, independentemente de ideologia partidária, onde os poderes institucionais, nós vamos falar judiciário, legislativo e executivo, eles não estão tendo a mesma linguagem. E isso, em questão de acreditação, é muito ruim, porque aquele investidor que tem dinheiro e quer colocar dinheiro aqui no Brasil, ele para de investir aqui e vai investir em outro lugar, porque eu estou gerando uma instabilidade. E quando eu perco o meu dinheiro, e quando o dinheiro sai de dentro do Brasil e vai para outro lugar, a economia brasileira tem que fazer o quê com aquele cara que é investidor? Falar que, olha, mesmo essa economia aqui sendo extremamente delicada e difícil, aqui se você investir o risco é maior, mas se você ganhar, você ganha mais. E qual é um dos efeitos disso? Elevar a inflação, para essas pessoas ganharem mais. Então, entendo eu que até outubro do ano que vem, quando se vai resolver o cenário político brasileiro, nós vamos viver, infelizmente, nessa montanha-russa aí de altos e baixos, independentemente do que você acredite ou do que vai ser feito ou não. Infelizmente, essa leitura que eu tenho, tá? E aí é muito legal, que eu vou compartilhar agora com vocês, peço vocês a atenção, de que assistam. Às vezes vocês já até estudaram isso, então é mais fácil falar. Vocês já estudaram a curva de Laffer, gente? Sim ou não? Não. Eu Não? também não. Então presta atenção. Também não. Eu vou compartilhar, porque na contabilidade é muito normal a gente falar da curva de Laffer. Eu vou compartilhar a curva de Laffer com vocês aqui agora. Um videozinho. Show de bola. 5 minutinhos para a gente falar essa situação aqui. Professor, enquanto você está compartilhando a tela, é exatamente essa visão que eu tenho, até mesmo porque eu abordei isso com o senhor, para ver se eu estou na linha de raciocínio certo. Eu acho, a minha opinião é que enquanto não houver a reeleição ou uma nova eleição, né, um novo presidente, que seja o Lula, que seja a Maria, que seja o José, que seja o João, as coisas não vão estabilizar, que seja o Bolsonaro novamente, né, que seja reeleito, eu acho também que as coisas não vão porque se você tem estabilizar. instabilidade política, a instabilidade política ela acarreta todos os outros setores.
a econômica, a legislativa e assim sucessivamente, entendeu? Sem dúvida alguma. Vamos lá, vou abrir o Então, vídeo é bom aqui. saber que a Pode linha falar, minha tá. tá É certo. bom saber que a linha tá, tá certa. Passaremos muitos altos e baixos ainda. Sim. Obrigada, viu, professor? Presta atenção aí, turma. O professor, o áudio não está saindo, não. Não, mas lê a tradução, porque o áudio também é em inglês.
Vamos lá, turma. O que vocês acharam disso aí? Conseguiram ver? Não? Hein, turma? Vocês estão no feriado ainda, gente? Eu consegui ler pouco, mas não deu para ler tudo porque minha internet está horrível, tá picando muito. Tá. Mas se você mandar a Eu vou gravação, mandar aí eu aqui. consigo ver certinho. Eu vou mandar no link do grupo da gente para vocês assistirem isso. E o que esse texto fala e esse vídeo aqui fala, tá, gente? Esse vídeo ele fala, deixa eu só pegar o link aqui. Esse link ele fala, tá, turma? Deixa eu colocar aqui contábeis. Mandei o link aí para vocês assistirem. Esse vídeo ele fala que não quer dizer que a tributação é alta, que eu vou ter muita arrecadação. E mostra e comprova para a gente que quando a tributação é baixa, eu posso ter o estímulo a uma grande arrecadação tributária. E é isso que a gente vivencia hoje em dia. Tá? Vou dar um exemplo aqui que acontece muito com a gente, nas maiorias das famílias brasileiras, onde a gente se depara com essa situação. Principalmente fazendo uma análise do vídeo que eu acabei de passar para vocês. Suponhamos que João e Maria são casados, tá? E Maria ficou grávida. Maria e João trabalham. Maria trabalha de carteira assinada, bonitinha. Maria tem seu filho, o menino nasce, Maria sai da sua licença de licença maternidade, cumpre toda a sua licença e vai ter que voltar para a empresa. Só que quando Maria vai voltar para a empresa, vem a dúvida. Poxa, Maria vai voltar para a empresa ou não? E a maior parte das famílias brasileiras começam o quê? A analisar esse contexto com um aspecto que? Financeiro. E aí Maria e João sentam e viram e falam assim, poxa, se Maria voltar a trabalhar, o que ela ganha não vai dar para pagar a escolinha do menino ou alguém para ficar olhando o menino. Ela vai literalmente pagar para trabalhar. E se Maria parar de trabalhar, nós vamos parar de gastar dinheiro com essas outras situações. E aí, muitas das vezes, o que acontece, turma? Maria para de trabalhar. Isso é um efeito de quê? Do nosso sistema brasileiro e do nosso sistema tributário, que quando a nossa carga tributária é muito alta, e quando as coisas chegam a ser inviáveis financeiramente falando, acaba acontecendo isso. A gente deixa o mercado de trabalho, muitas vezes a gente deixa o mercado de trabalho formal, passa a trabalhar na informalidade, porque a gente não dá conta da carga tributária que é muito alta, e isso é péssimo para o governo. Por quê? Porque se eu estou na informalidade, ou se eu parei de trabalhar, o que isso está me representando, turma? Se eu parei de trabalhar, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou gastando dinheiro. Né? E se eu não contrato alguém para ficar com meu filho, eu pago uma escola, eu também não estou movimentando o mercado financeiro. Então, tudo, gente, estou dando esse exemplo que acontece em qualquer família brasileira, mas isso é uma ciranda. Isso é uma engrenagem, que uma única ação num contexto familiar tem uma repercussão e é resultado de todo esse contexto nosso financeiro também. E isso é culpa de uma carga tributária extremamente alta que vocês encontraram neste trabalho. Ah, essa família aqui está gastando quase 40% do que ganha só para pagar tributo. É isso que eu queria. Tá? Então, é essa a situação.
Alguém tem mais alguma coisa para falar, gente? Alguma colocação, alguma dúvida? Nada? Então, joia, eu vou postar para vocês até amanhã, no mais tardar sexta-feira, nosso vídeo, nossa aula da próxima semana, e encontro com vocês aqui para resolução de dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite. E vê semana que vem vocês aparecem mais ativo aí para mim, ué. Vocês estão me deixando muito sozinho aqui, viu? Fiquem com Deus, gente. Um grande abraço, Nada, ótima professor. semana para vocês. Boa noite, professor. Observando. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigada. Nada, Paty.